Ciao, tifoso bianconero, bentornato ao Finestra Bianconera, hoje dia 5, né, de junho. Mais cedo eu fiz um vídeo aqui mostrando um pouco da coleção de camisas, como é de praxe de toda quinta-feira, e como é de praxe nesse canal. Se você não conhece, está conhecendo. Se você já conhece, já sabe como funciona, ativa o nosso sino e espalhe para os amigos que existe esse canal que fala da Juventus de Turim com imparcialidade. Vocês viram no último sábado a imparcialidade do Mário. Olha o sino que bonito, não deixa de ativar, porque senão você não fica sabendo quando tem um novo vídeo aqui do canal, já que não é diariamente, porque quando não tem notícia ou quando tem notícias mentirosas, o Mário não perde nem tempo e não faz você perder tempo com as fake news. E são muitas, hein? São muitas que saem por aí. Se você, então, é inscrito, já é um privilegiado, porque sabe que quando tiver vídeo é papo reto, é verdade, porque tudo aqui é verificado antes com pessoas próximas ao Juventus que estão na Itália. E claro, se você for inscrito, você concorre a vários sorteios durante o campeonato, durante a temporada. E quem ganhou a camiseta, parabéns, né? Os 6 vencedores nessa primeira parte, né, do ano, na temporada que passou, porque lá o calendário é diferente. Lembrando que na próxima temporada, se você é inscrito, continue concorrendo, porque não só camisetas, mas outros prêmios relacionados a Juventus, alguns oficiais vindos diretamente da velha bota, serão sorteados nesse mesmo canal. Muito bem, eu tenho alguns assuntos interessantes, outros nem tanto, só confirmando ontem, né? Era uma questão apenas de confirmação, né? O Kalulu até 2029, né? Jogador da Juventus. O Columani, eu não vi o jogo hoje, vocês viram? Tava 5-0 para a Espanha. 5-0, hein? Pausa para dar risada. Tava 5-0 para a Espanha, só que a França reagiu, foi lá, fez 4 gols, né? Lógico, né? E o Columani fez o 4º gol. E me falaram, um amigo meu me falou, eu não vi a partida, que o Columani jogou bem. Né? Que alguns cronistas dizem até que ele deu uma mudada no jogo. Fico feliz com isso, tá? Ninguém aqui torce contra o Columani. Tomara, né? Porque o Columani deve também vai jogar o Mundial, tá? Vai ser convocado para jogar o Mundial e deve ficar na Juventus, a exemplo do Kalulu. Quem não fica é o Veiga, que já voltou para o Chelsea, inclusive vai jogar o Mundial pelo Chelsea. Se é que ele vai ser escalado, eu não sei como vai funcionar lá na Inglaterra. Acredito que muita gente vai colocar o sub-20, podem ter certeza. E tomara que com o Veiga também levem as músicas do marketing, né? Da Juventus, que não tenham mais esse tipo de música na apresentação de jogadores. O Veiga ficou marcado pela sua apresentação no Instagram. Patético, ridículo, né? E tão ridículo, ou não menos ridículo, foi o seu Aurélio De Laurentiis. Claro, o Napoli ganhou um título, mais um em 3 anos, parabéns, né? É um feito histórico para o tamanho deles em 3 anos ganhar 2 títulos, não é normal. O Napoli ganhar um título em 3 anos ganhar 2 títulos, você vê o cometa Halley a cada 4 anos, isso não acontece. Não é assim a diferença de passar um cometa e passar outro. Então, parabéns para o Napoli, né? Daqui a pouco o Vesúvio entra em erupção, que está inativo há muito tempo. Deus me livre, né? Estou usando uma metáfora aqui, não estou desejando isso. Mas não é normal o Napoli em 3 anos ganhar 2 títulos, né? Exceto quando tinha Maradona. Mas Maradona era Maradona. Tinha uma música que era assim: Maradona es Maradona, com balão ou sem balão. Balão é bola, né? Essas músicas aí vocês não vão achar, mas se acharem, vai ser legal. E o De Laurentiis, claro, né? Tem que falar, porque vive de falar, solta a pérola, né, de dizer que nos últimos 10 anos, Napoli e Juventus estiveram no melhor nível do futebol italiano, né, atingiram o alto nível, mas que com a diferença que a Juventus não jogou de maneira clara, né, e o Napoli sim, claro, óbvio, né, óbvio que ele tinha que falar essa besteira, dizendo que a Juventus
não ganhou títulos de maneira clara, ou melhor, que os nossos títulos foram obscuros, foram estranhos, e o Napoli foi um título limpo, óbvio. Traduzindo em miúdos, para quem não entendeu o que ele falou, ele está dizendo que quando a Juventus conquistou os 9 títulos, não foram títulos com clareza, que foram títulos assim meio que estranhos, que não foram dentro de campo, para não falar outra coisa. E o deles não, o dele foi a clara, foi futebol sem nenhuma polêmica, sem nada de errado nos bastidores. É isso que ele falou para quem não entendeu, né? E aí, meus amigos, é o seguinte, primeiro que quando ele fala que chegou em alto nível, eu não me lembro do Napoli chegar em 2 finais de Champions, a gente chegou. Enfim, mas quando ele fala em clareza, que a Juventus não jogou claro, de maneira clara, e o Napoli sim, que a Juventus foi obscura, se não me falha a memória, há 3 anos atrás a gente foi punido por plusvalenza, que não é um crime. Crime na Itália se fala reato. Não é um reato, cultura no Finestra. Que tirou lá 15 pontos por causa de falso balanço, que não foi crime. E se não me falha a memória, o Osimhen, quando o técnico do Napoli era o Spalletti, que hoje é técnico da Itália, que joga amanhã, o Osimhen fez o gol do título depois de 33 anos, né? Depois da era Maradona, o Osimhen fez o gol do título e me parece, tá? Eu sou muito mal informado, que o Osimhen está envolvido com a plusvalenza fictícia, com 3 jogadores jovens demais, 16 anos, ninguém sabe, ninguém viu esses 3 jogadores, que era de um time minúsculo ali da França. Tanto é que agora a Procuradoria vai julgar o Napoli por falso balanço. Eu duvido que vai acontecer uma punição, mas vai ter que prestar contas do falso balanço do De Laurentiis. Agora a pergunta que fica é, caro De Laurentiis, se a Juventus ganhou títulos obscuros, que não foi muito claro, o senhor falou isso para o seu treinador Antonio Conte? Porque o Antonio Conte fez parte dos 9 títulos dos 3 primeiros. Você falou, você é homem para falar na cara dele, ó, Antonio Conte, os 3 títulos que você ganhou em Turim foram estranhos, foram obscuros. Será que ele vai falar? Em interrogação. Sabemos muito bem a resposta do seu De Laurentiis, que é um personagem folclórico do futebol italiano. E claro, ele está curtindo esse momento histórico para eles. Quem não está acostumado a ser grande, quando chega no topo, vê nuvens. E é o que está acontecendo com esse cineasta, literalmente. Está vendo nuvens. A mim só resta dar risada dessa figura patética chamada Aurélio de Laurentiis, né? Mas enfim, vida que segue, eu não podia deixar de comentar isso com vocês. Vamos mudar de assunto e vamos falar de time grande, que é o que interessa. Vamos falar da Juventus, que pode estar numa fase, mas é time grande, né? Os times grandes também passam por fases ruins, não é? Pois é. Primeiro aqui, deixa eu ver, Cálcio Mercado, vou deixar para depois. Tá. Será que a gente vai tomar o chapéu do Arsenal pelo Tonhozzi? Eu fiz um vídeo ontem aqui falando que a Juventus está montando uma boa diretoria e que o Tonhozzi ia ser parte do scouting, né? Mas o Arsenal está atravessando, está com negociação avançada. Essa informação, inclusive, é do Fabrício Romano. Eu não fui atrás, tá? Hoje eu passei mais uma vez o dia na rua e agora é tarde na Itália para incomodar certas pessoas. Mas eu vou confiar no Romano, que já falei que ele é um jornalista que vocês podem confiar e que está em negociações avançadíssimas do Arsenal com o Tonhozzi e ele deve acertar com o Arsenal. Antes que alguém diga, tomamos o chapéu, claro que eu quero o Tonhozzi, ainda não fechou, hein? Ainda não fechou. Mas o ponto positivo que eu vejo é que a Juventus não vai, vou repetir o que eu falei ontem, não vai deixar na mão de uma pessoa a coordenação do futebol. 3, 4 pessoas vão delegar isso. O Chiellini, o Comolli, né? Seria o Tonhozzi para o scouting, não deve ser mais. E aí volta à tona o Massara, que passou pelo Milan, tá? E
tem outros nomes aí que podem entrar nessa situação. O Tonhose é bom, mas ele não é o único. O importante é que no lugar dele vai ter outro, tá? Que também são bons olheiros. Entendeu? Então, do mesmo jeito que eu falei para não se desesperar porque o Conte não veio, e quem sabe um dia, abrindo e fechando um parênteses, quem sabe um dia a gente não agradeça o De Laurentiis por ter renovado com o Conte. Lá na frente vocês vão entender o que eu estou falando. Quem sabe lá na frente a gente não agradeça ao De Laurentiis por ter segurado o Conte. Então, claro que eu quero o Tonhose, não perdi a esperança ainda, mas deve ir para o Arsenal. Mas ele não é o único. E o importante é que a Juventus não vai ficar só com dois, vai atrás de outro. Não deu o Tonhose, vai trazer um outro. E são nomes muito competentes também, os outros, inclusive o Massara. Então calma, tá? Sem desespero. O ponto positivo que eu vejo é que a Juventus vai ter uma equipe para trabalhar na parte do futebol. Tá bom? Então, sem desespero, como eu disse, tem outros nomes aí e isso é importante falar. Agora sim, falando um pouco de mercado, entre aspas, de mercado, porque não acredito em nada que vai sair nessa pequena janela. Nós vamos ter a janela lá de agosto. Essa sim eu espero alguma contratação, mas nessa pequena janela que é para o Mundial, que a FIFA abriu exceção, não esperem contratações, não é que nem aqui no Brasil, tá? Que você abre a janela e que sai contratando para disputar uma competição que vai começar agora. Não, não esperem isso. O reforço, no caso, seria, por exemplo, a volta do Rugani. De repente o Koulibaly, que vai ser rescatado, que vai continuar na Juventus, pode jogar o Mundial. Esses seriam os reforços, jogadores que voltam de empréstimo, como o Rugani, né? E jogadores da base. Não esperem grandes contratações nessa pequena janela, é normal. Eu não espero, tá? Não é incompetência, não é nada disso, que não é programado isso. Agora, na janela de agosto, aquela sim, a gente vai ficar de olho e poder fazer uma avaliação. Ali eu espero pelo menos 2 grandes nomes. Então, nessa daqui, não. E por falar em janela de contratação, respondendo uma pergunta e esclarecendo uma situação. Me perguntaram sobre o Donnarumma, né? Porque saiu em algum lugar aí que a Juventus tem interesse do Donnarumma, que o Di Gregorio seria um segundo goleiro, o Perin deve sair. Eu, sinceramente, não estou sabendo nada disso. O que eu sei de fato é que a Juventus está voltando a querer ter uma característica que ela tinha no final dos anos 80 e início dos anos 90, que é priorizar os jogadores italianos bons. Não é porque é italiano, tá? Tem que ser bom. Não precisa ser o Roberto Baggio. Aliás, vocês viram a entrevista do Baggio num podcast aí? Muito bacana, né? Até hoje ele fala do pênalti, dos pesadelos que ele tem com pênalti. Muita gente acha que ele não liga não, mas muito legal a entrevista dele. Quem não viu, procure aí, tem no Instagram, bacana. Não precisa ser um Baggio, não precisa ser um Del Piero, não precisa ser nada disso. Tem que ser um bom jogador, né? Não é a questão da nacionalidade, o cara tem que ser bom, né? Então, essa questão do Donnarumma, hoje eu não sei de nada. A Juventus estaria, como disse um outro jornalista por aí, trabalhando por um golpe surpresa? Pode ser, né? Mas eu não vou dar essa informação, porque eu não tenho, e a mim não chegou nada disso. Porque quando tem aquilo que a gente chama de bomba de mercado, já toca meu celular, avisando, Mário, atenção. Enquanto não tem essas coisas, eu não vou comentar o que eu não sei, o que eu não... Né? Mas, seria minha opinião, poxa, se chegasse o Donnarumma, eu sou super a favor, eu assino agora. O valor que fosse, é um baita goleiro, eu sempre gostei dele. Mas ele falha, todo goleiro falha. O Buffon falhava. Buffon, hein? Piccolo, tá bom. Buffon, você tá mal acompanhado, hein? Você tá se queimando. Mas é isso, tá? Não sei do Donnarumma. Em contrapartida, falando de Donnarumma e de seleção italiana, o Tonali hoje deu uma declaração. Amanhã tem um jogo contra a Noruega. Que ele tá muito feliz lá na Inglaterra, no Newcastle. Vocês queriam que ele falasse o quê? Não,
eu cansei do Newcastle, a Inglaterra é um país chato, só chove, tô com saudades de comer gelato, corneto, tô com saudades de comer espaguete, tô com saudades... Ele não vai falar nunca isso. Depois não dá certo dele vir para a Juventus, como não está dando certo o Tonhozzi, com que clima que ele fica lá no Newcastle? Fica sem clima. Ah, você queria ir embora? Tudo declaração de fachada, né? O agente dele estava tratando com o Giuntoli, assim como o agente do Retegui, que eu confirmo, os dois, tá? Estavam tratando com o Giuntoli, negociação com a Juventus. Foi interrompido, porque o Giuntoli foi embora, e agora vamos ver de onde reparte essas negociações, que eu acredito que o perfil do Chiellini gostaria muito de ter jogadores italianos como Retegui, como Donnarumma, como Tonali e tantos outros. É isso. O Gambiasso, o Milan, está confirmando o que quer, vocês sabem disso. E eu vou encerrar respondendo, ou melhor, apimentando a pergunta que eu fiz ontem sobre o grupo talvez querer o Tudor. Eu vi uma declaração do Yildiz, que saiu hoje, e acredito que seja verdade isso aqui, que ele falou o seguinte, ele rasgou o elogio ao Tudor e falou assim, que ele gostaria, né? Só que ele fala no plural. Nós gostaríamos, ele fala. Nós gostaríamos que o Tudor fosse mantido. E aí ele coloca assim, no meu caso, o Tudor me ajudou muito, foi muito importante. Eu não sei que tipo de ajuda, se foi psicológica, se foi dentro de campo, enfim. Mas ele diz que o Tudor ajudou muito ele e que ele e o diz que é que o Tudor fique. Então, assim, é complicado. Se os jogadores querem, felizes eles, feliz eu. O que eu quero é que a Juventus ganhe, tá certo? Mas até o final do Mundial, muita coisa pode acontecer, tá? Inclusive a não permanência do Tudor, porque atenção, não está descartado de acabar o Mundial, independente do que a Juventus faça. Vamos imaginar que a Juventus perca os 3 jogos de 4-0. Tudo bem que ninguém quer jogar esse Mundial, mas tomar 3 buchos de 4-0 ou não. O cara vai ser mandado embora. Vamos supor que a Juventus classifique para outra fase e seja eliminado nas quartas. Ok. E vamos supor que o Tudor chega depois do Mundial e fala, ó, arrivederci, o contrato acabou e eu não quero ficar. Isso também pode acontecer. O próprio Tudor não querer ficar, porque por mais que ele seja um interino, ele é uma pessoa que ele é orgulhoso, como todos nós. Como será que ele enxergou essa negociação com o Conte, né? E o que eu falei ontem para vocês, a questão do Gasperini, não é bem assim. Gasperini estava muito adiantado com a Roma, as pessoas gostam de humilhar a Juventus na rede social, nos jornais, para dizer que a Juventus tomou chapéu. É que nem a história do Felipe Anderson, vamos ver o vídeo que eu fiz lá atrás, não é bem assim. Gasperini teve muito mais na Roma, nunca chegou tão perto da Juventus, né? Apenas foi procurado pelo Giuntoli junto com o Tudor, mas já tinha palavrado com a Roma, as pessoas gostam de criar clima, enfim. É isso, tá? Semana que vem vai ter vídeo importante aqui no canal, vamos falar um pouco das coisas antigas, mais interessantes. Amanhã eu volto para falar da Juventus, tá? Mais da Juventus. Vamos apenas comentar muito por cima o resultado da Itália contra a Noruega, até porque tem jogadores da Juventus na seleção, assim como o Colomani jogou bem hoje. E é isso, tá bom? Nos vemos amanhã, like no Finestra, Forza Juve, fino alla fine. E eu deixo uma pergunta, vocês já viram o cometa Halley? Ou já ouviram falar? Comentem aqui se vocês viram Halley, né? O torcedor do Napoli não está acostumado com certas coisas. Ci vediamo ragazzi, boa noite a todos.